Eu separei um trecho aqui da palavra do Senhor que está no livro de Marcos, capítulo de número 16. Livro de Marcos, capítulo 16, do versículo 14 ao 20. Marcos 16, do 14 ao 20. Os irmãos podem se assentar. A gente lê sentadinho aí, não tem problema nenhum. Marcos capítulo 16, do versículo 14 ao 20. Vou colocar aqui no telão também para os irmãos estarem acompanhando. Mas é um texto bastante conhecido aí da palavra de Deus. Creio que muitos já ouviram falar muitas coisas referente a esse texto, a esta palavra. Mas que a gente possa nessa manhã receber um renovo de Deus para aquilo que Deus tem como propósito aí nas nossas vidas. Bom, vamos lá. Versículo de número 14, 16, 14. Acho que tá bom, tá legal aí, não tem problema não. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus, e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém? Aleluia. Feche seus olhos nesta manhã. Pai eterno, Deus de poder e de glória, é diante, meu Deus, da sua presença, Pai, que nós mais uma vez entramos em oração, Senhor, neste momento, Pai, e queremos, meu Deus, diante de Ti, Senhor, apresentar a Ti, Senhor, ó Pai, a nossa vida, apresentar a Ti o nosso coração, Senhor, apresentar a Ti, Senhor, a nossa mente, Pai. Deus, em nome de Jesus, tira de nós, Senhor, tudo aquilo que possa atrapalhar, Pai, com que a Sua palavra, Senhor, ó Pai, venha a ser ministrada, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, toda ação do inimigo que possa trazer distração, trazer sono, trazer toda e qualquer interferência, Senhor, que possa cair por terra nesta manhã, em nome de Jesus, e que nós venhamos, meu Pai, a estar realmente com o nosso coração aberto, Pai, e prontos, Pai, para receber, meu Deus, aquilo que o Senhor tem a ministrar e a falar conosco nesta manhã, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, nós sabemos que tudo que Jesus fez, ou mesmo que Deus preparou através de Jesus, sempre foi muito perfeito. O plano de Jesus aqui na terra foi um plano extremamente perfeito. Alguns dizem ali, na época que Jesus acabou, pelo fato dele ser ali morto e crucificado e tudo mais, que na verdade ele havia sido derrotado. Mas não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Jesus, ele realmente venceu. Jesus, ele venceu a morte de cruz. Então nessa manhã eu coloquei como um tema aqui a chamada, coloquei a chamada. Mas que chamada é essa? É a chamada que Jesus fez ali com seus discípulos, a chamada através da vida dos seus discípulos. Ele chamou os seus discípulos para realizar algo diferente aqui na terra, para realizar algo grande de Deus aqui na terra. Então houve uma chamada de Jesus ali na vida dos seus discípulos. E nessa manhã eu acredito que todos nós somos também considerados como os discípulos de Jesus, amém? Todos nós, porque o discípulo é aquele que busca seguir um mestre. E a gente, como crente, como pessoas ali firmadas no Evangelho, que temos a Bíblia como nossa referência, como nossa regra de fé, então nós nos tornamos discípulos de Jesus, ou seja, nós seguimos a Jesus, seguimos a palavra de Deus. E como discípulos, da mesma forma que Jesus apareceu ali aos seus 11 discípulos ali naquela época, como diz esse texto, ele também trouxe ali grandes orientações para aqueles discípulos. Da mesma forma, ele acrescenta tudo aquilo que ele orientou ali aos seus discípulos, ele traz até nós também, faz parte também da nossa vida.
Porque às vezes a gente lê um texto desse e a gente acaba ignorando o que a palavra declarou. Às vezes a gente começa a ler e fala assim, poxa, mas foi muito tempo atrás. Então eu acho que isso daí de repente não convém com os dias atuais. Mas não é dessa forma, amém? Porque a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia, amém? A Bíblia é um livro atemporal, ou seja, é um livro que a todo tempo ele sempre vai ser atual. Ele nunca vai ser um livro desatualizado. A gente ouviu falar aí nas mídias, né, de um pastor dizendo que deveria se atualizar a Bíblia, mas na realidade isso é totalmente errado, né? Não tem que se atualizar a Bíblia, porque a Bíblia é um livro muito atual. A partir do momento que nós começamos a ler a Bíblia, automaticamente Deus começa a falar conosco, não importa onde estejamos, mas Deus começa a falar e ministrar ao nosso coração, amém? Porque ali a Bíblia realmente é o livro que nós temos como uma regra de fé. Então após após a ressurreição, né, de Jesus, ele apareceu ali aos seus 11 discípulos. E aquela aparição não foi algo em vão, não foi algo à toa ali naquele momento. Ele não simplesmente apareceu ali por aparecer, para se mostrar ali aos seus discípulos, não. Ele trouxe ali alguns ensinamentos aos seus discípulos. E esses ensinamentos é o que nós vamos aprender aqui nesta manhã. Esses ensinamentos, eles são válidos, tanto naquela época, como também nos dias que nós vivemos hoje. Aqui no primeiro versículo que nós lemos, que diz, olha, finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. Então olha só, Jesus apareceu aos seus 11, imagina só a reação, de repente Jesus havia sido crucificado, Jesus havia falado para eles que um dia ele, que ele ressuscitaria ali. Jesus havia explicado tudo isso, havia profecias no Antigo Testamento que mostrava tudo isso que ia acontecer, mas mesmo assim, quando Jesus apareceu ali aos seus discípulos, eles tiveram ali uma reação de espanto. Eles tiveram ali uma reação, de repente ali ficaram ali sem saber o que falar, ou sem saber como se manifestar. Apesar que diz aqui que eles se lançaram o rosto em terra, se prostraram diante do Senhor, mas aquela aparição, aquele momento, existia um propósito. O propósito era trazer um despertamento aos seus discípulos, era despertar eles, porque imagina só, de repente eles deveriam ter achado que, como Jesus havia sido crucificado e não estaria mais no meio deles para trazer todo o ensinamento, fazer todos aqueles milagres e tudo aquilo que Jesus realizava aqui naquela época, de repente eles se encontraram como pessoas que estavam sozinhas ali, desanimadas, sem uma referência, sem de repente ter algo para eles pegarem ali, acreditarem. Quando Jesus apareceu a eles, Jesus deu como se fosse um chacoalhão naqueles discípulos, dizendo para eles, olha, não é assim, tem que continuar, tem que ir adiante, vocês não podem parar com que a obra que Deus tem sobre toda a humanidade, sobre todos. Então Jesus, ele tinha um propósito para trazer realmente esse despertamento, amém? E eu creio que Jesus, ele quer realmente despertar todos nós, irmãos, todos nós. A igreja de Deus, Deus quer trazer esse despertamento nas nossas vidas, para que nós venhamos a realmente cumprir aquilo que nós fomos chamados como discípulos de Jesus, discípulos do Senhor. Eu creio nisso. Provavelmente os discípulos estavam desanimados por Jesus ter morrido, e Jesus veio para trazer um avivamento, um despertamento. A gente ouve muitas vezes falar sobre essa palavra, avivamento, que é a pessoa realmente receber algo especial de Deus, um poder de Deus. Tem diversas formas de definir aí essa palavra avivamento, mas uma das formas dessa questão do avivamento é nós, como cristãos, fazemos a nossa parte de propagar o evangelho a todas as criaturas, amém? A todas as pessoas. Quem acredita nisso em nome de Jesus, amém? Existe esse chamado para a minha vida e para a sua vida. Então Jesus, ele veio trazer esse avivamento, esse despertar aos seus discípulos. Quando eles viram Jesus, a Bíblia diz que eles lançaram-se em terra, em rosto em terra, a sua incredulidade e dureza de coração. Eles reconheceram que eles foram discípulos incrédulos naquele momento, que Jesus havia falado, mas eles não acreditavam. Eles não acreditavam, o coração deles estavam ali duros, estavam presos ali no momento, numa situação. Existem outras referências ali que diz que alguns dos seus discípulos começaram a voltar à sua rotina anterior.
Ou seja, aquele que era pescador voltou a ser pescador novamente, ou eles começaram a voltar à sua rotina como era antes, esquecendo tudo aquilo que Jesus havia feito e tudo aquilo que Jesus havia orientado na vida deles. E às vezes a gente acaba caindo nessa mesma situação, a gente esquece tudo aquilo que Jesus fez pela minha vida e pela sua vida, amém? A gente esquece de tudo isso e a gente acaba desanimando, querendo voltar atrás, querendo retroceder, querendo, ficar muitas vezes acomodado numa situação, mas não é isso que Deus tem para a nossa vida, amém? Deus quer que nós venhamos ir além, que nós venhamos a falar de Jesus para as outras pessoas, que nós venhamos a propagar o Evangelho de Deus sobre toda essa terra, amém? Esse é o chamado de Deus para nós. Essas atitudes, como eles tiveram de incredulidade ou de dureza no coração, são atitudes que não devem fazer parte daqueles que são chamados como discípulos de Jesus. Não pode fazer parte da nossa vida, isso nós temos que tirar da nossa vida. Olha o que Jesus disse aqui no versículo 15: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, amém? Quem tem feito isso, irmão? Amém? Quem tem colocado no seu coração essa determinação de ir pregar o Evangelho, a toda criatura, a todo mundo, a toda criatura, ou seja, todos aqueles que foram criados por Deus? Então o nosso papel, o papel da igreja é falar realmente de Jesus para as outras pessoas. Nós temos que falar. E sabe, irmãos, que a gente, nessa época do ano, é uma época muito propícia para nós fazermos isso. Na época do Natal, final do ano, é uma época bem interessante para a gente começar a utilizar essa ferramenta, essa questão, tudo isso que Jesus colocou sobre a nossa vida, de nós realmente propagarmos aí o Evangelho, falarmos de Jesus. Às vezes até mesmo no final do ano a gente se reúne com os familiares, e quem de repente não tem um familiar que não é convertido aí no meio da sua família? A maioria das pessoas tem pelo menos uma, duas pessoas, é um primo, é um tio, é um parente, às vezes até um pouco mais longe, que nessa época do Natal é uma época que reúne a família, reúne as pessoas. E por que não falar de Jesus para essas pessoas? Por que não falar daquele que muitas vezes o mundo aí fora comemora, que o Natal é a comemoração do aniversário de Jesus, não é isso? Do nascimento ali de Jesus, a gente faz isso. De uma forma simbólica, a gente sabe que não é exatamente nessa época que Jesus nasceu, mas isso não importa, o importante é o momento, a situação e a condição. Então que a gente possa realmente estar disponível, com o nosso coração aberto, de falar de Jesus para as pessoas, para os nossos familiares, nossos amigos, aquelas pessoas que se reúnem a nós, na virada do ano também. Às vezes a pessoa se reúne para fazer um churrasco, apesar que esse ano a carne está bem cara, pode ser que a pessoa acaba fazendo mais, às vezes, muitas vezes se reúne, nem que seja para comer um lanche, para fazer alguma coisa. Então esse é o momento de você falar de Jesus para essa pessoa, não perca essa oportunidade que Deus entregou a nós. A Bíblia, em outras referências, diz que os anjos quiseram fazer esse papel, mas Deus não quis. Ele falou: não, esse daí vai ser o meu filho, a minha filha, o meu discípulo, aquele que me segue, que vai propagar o Evangelho. Então é uma oportunidade para nós, é uma chamada geral para todos nós. Às vezes a gente acha: não, é só o obreiro que tem que evangelizar, não, é só o irmão tal que fala bonito. Não, irmãos, é todos nós. Todos nós precisamos de falar de Jesus. Todos nós temos essa missão estabelecida sobre a nossa vida. Todo aquele que é cristão tem esse propósito na vida dele, de realmente falar de Deus para as outras pessoas, de querer que as pessoas venham ser abençoadas, assim como nós somos abençoados, amém? É verdade? Nós somos abençoados por Deus ter escolhido a nossa vida, e a gente tem que passar isso para as outras pessoas, Não precisamos ir longe, irmãos, para fazer isso, não precisamos. Hoje nós temos aí toda a tecnologia ao nosso favor, é bênção de Deus, irmão. Tem aí o WhatsApp. Quem não tem o WhatsApp aí, irmãos? 90% para cima das pessoas utilizam aí as redes sociais, o WhatsApp, utilizam aí os meios de comunicação, o telefone, utilizam muitas coisas aí, que a pessoa tem aí grandes ferramentas para evangelizar, às vezes com um clique ali, com algo ali tão simples, a pessoa consegue às vezes enviar um versículo para um parente, um conhecido, enviar uma palavra de Deus, enviar algo de Deus ali para aquela pessoa, para que a pessoa possa ter um despertamento do Senhor e entregar a sua vida para Jesus. Então a gente tem as ferramentas, irmão. O que falta muitas vezes é atitude
para realmente realizar aquilo que Deus tem para a nossa vida, amém? Então que nessa manhã a gente possa acordar mesmo em relação a isso e utilizar tudo aquilo que Deus já estabeleceu, né? As ferramentas já existem, mas o que está faltando é justamente a atitude. Às vezes, né, eu mesmo costumo colocar, às vezes até no grupinho lá, colocar o bannerzinho do culto, né? Não custa nada, irmãos, de repente a gente pegar, compartilhar para um amigo, olha, vai ter culto ali na igreja, vem participar, vem ouvir um pouquinho da palavra de Deus. É algo tão simples, na verdade. A gente sentado, irmão, no nosso sofá ali, assistindo televisão, a gente recebe aquela mensagem, a gente pode dar um clique e mandar para alguém. Não tem esforço nenhum, irmãos. A gente não tem, não tem nada assim que possa. Não, a gente vai ter que sair, pegar o ônibus, vai ter que ir até a casa da pessoa e ir lá falar de Jesus. Nem isso nós precisamos fazer, irmãos. É simples, né, um toque, algo tão simples, tão fácil, que infelizmente às vezes a gente acaba deixando de fazer isso porque a gente acha que não tem necessidade, né? Não é nem por mal, lógico, a gente não faz isso por mal, mas às vezes a gente acha que não tem necessidade. Amém? Mas não é isso que a Bíblia diz, né? Ela diz que nós temos que realmente ir e pregar o Evangelho a toda criatura, em todos os lugares, em todos os momentos, onde quer que estejamos, irmãos. Às vezes você está passeando, viajando, você está em algum lugar, né? Prepara ali uma oportunidade para você falar de Jesus para aquela pessoa, para você falar de Deus para aquela pessoa. Isso é importante, porque nós estaremos realizando algo que é da vontade de Deus. E quem não gosta de agradar a Deus, amém? Todos nós gostamos de agradar ao Senhor, amém? Então é importante nós fazermos isso. Jesus quis, né, demonstrar aí aos seus discípulos, né, justamente que eles precisavam ter essa atitude. Olha o versículo 16: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então mostra que eu e você devemos crer. O crer, irmãos, que Jesus ele fala de uma forma tão forte aqui. O crer é no sentido de acreditar, mas de acreditar de verdade mesmo, não acreditar simplesmente por, não, eu acredito e pronto. Porque aquele que acredita e aquele que confia é aquele que está junto, aquele que está próximo, aquele que está fazendo parte daquele momento, daquela situação. Imagina só, irmão, se nós declaramos que nós acreditamos em Deus, mas nós não vivemos aquilo que Deus tem para nós como orientação, ou seja, não vivemos o Evangelho de verdade, será que nós acreditamos de verdade? Porque não adianta nada nós falarmos que, declararmos que acreditamos, que cremos, mas não colocarmos em prática a nossa fé. Amém? Quem está entendendo aqui em nome de Jesus? Então é importante nós demonstrarmos que nós acreditamos através das nossas atitudes e comportamentos. Isso é importante. Falar é muito fácil, irmão, porque dizem aí fora que até papagaio fala, né? Até papagaio fala, a gente vê papagaio falando. Então você vê, papagaio fala, né? Então se a gente falar também, é muito legal, muito bonito, mas a gente tem que demonstrar através da nossa atitude, amém? Nossa atitude fala muito mais alto do que as nossas próprias palavras, né? Então o crer é confiar, é depositar a nossa fé, depositar realmente a nossa esperança, amém? É depositar o nosso tudo na presença de Deus. É isso que Deus quer para nós. Ele quer que a gente deposita tudo que nós temos, a nossa vida inteira, a nossa vida por completo, todas as áreas da nossa vida, seja a área material, seja a nossa área física, seja a nossa área emocional, sentimental, espiritual. Deus quer tudo nas mãos dele, amém? E a gente tem que confiar e entregar tudo isso na mão dele, na mão do Senhor. Olha o que diz o versículo 17: estes sinais seguirão aos que crerem, amém? Alguém crê em Jesus aqui, em nome de Jesus, amém? Todos nós cremos, né? Em meu nome, olha só que tremendo, irmãos. Em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas, né? Olha só, né? Jesus disse que aquele que acreditar no nome, de Jesus, porque nós expulsamos demônios, nós repreendemos toda a artimanha do inimigo no nome de Jesus, amém? No nome de Jesus, não é no nosso nome, porque nós não somos nada, irmãos, nós não somos nada, nós dependemos único e exclusivamente do Senhor, dependemos de Deus, então nós precisamos dele e dependemos dele. Então a nossa declaração de expulsar, de repreender, de não aceitar, de orar, pedindo para que o inimigo não venha entrar, para que o mal saia, isso é tudo feito na autoridade do nome de Jesus. Então olha que maravilhoso, Jesus
Diz também que nós falaremos novas línguas. Novas línguas, então novas línguas é o que? Uma manifestação do Espírito Santo. A manifestação do Espírito Santo é um dom espiritual. Lá em Coríntios fala, sobre os 9 dons, que Deus estabelece aí sobre a igreja. Então nós temos tudo isso como uma ferramenta de Deus para a nossa vida. Deus nos dá tudo isso, para quê, irmãos? Não existe um propósito? Será que não existe algo maior para que Deus nos dê tudo isso, essa autoridade de expulsar demônio em nome de Jesus, de falar em novas línguas? Será que não existe um motivo, um propósito? Lógico que existe, irmão. É para justamente nós propagarmos o Evangelho para isso. Amém? Os sinais são para aqueles que venham realmente enxergar que existe um Deus maior, que existe algo maior que pode realizar e que realiza coisas sobrenaturais. Então é para isso que Deus tem estabelecido tudo, toda essa condição, e ela faz parte daqueles que são discípulos de Jesus, da minha vida e da sua vida. Nós temos a condição de ter isso sobre nós. Aqui diz no versículo 18, pegarão as serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Olha que tremendo, irmão. Olha que tremendo. Jesus falando para os seus discípulos, falando para nós, atualmente, nos dias atuais. Pegarem serpente, beber algo mortífero, isso demonstra o que? Uma proteção de Deus. Deus nos guarda, irmão. De repente a gente está lá falando de Deus para uma outra pessoa. A gente vê pessoas que às vezes evangelizam aí em cadeias, em presídios, vão no meio ali de traficantes e coisas nesse sentido. Você fala, nossa, que pessoa corajosa. Mas a proteção de Deus está sobre a vida dessa pessoa, amém? Deus está guardando e protegendo a vida dessa pessoa. Por quê? Porque Ele está realizando não algo simplesmente para Ele, mas Ele está realizando algo para o reino de Deus. E quando a gente realiza algo para o reino de Deus, a proteção de Deus vem sobre a nossa vida. Nós somos guardados e protegidos por Deus. Deus vem e nos guarda e nos protege. É isso que Ele estava mostrando. Olha, se vocês pegarem serpente, se vocês beberem algo aí mortífero, não de uma forma de propósito, mas por acidente, haverá uma proteção especial de Deus sobre a vida deles. E essa proteção está sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Olha o que Ele diz também, porá a mão sobre os enfermos e os curarão. Olha que tremendo, irmão. Olha que autoridade que Deus entrega para o seu povo, para a sua igreja, para os seus discípulos. Isso é algo muito forte. A gente tem, irmãos, a oportunidade de orar pelas pessoas que estão enfermas. Será que você já orou para as pessoas que estão enfermas? A cura, irmãos, não vai vir através da nossa vida, não. Não vem por nós. Mas quando nós oramos, nós rogamos a Deus, pedimos para que Deus venha trazer a cura sobre a vida da pessoa. E segundo a vontade de Deus, Deus vem lá e cura, amém? Eu já tive muitas experiências de Deus curando câncer, curando enfermidades que às vezes a gente acha, não, é uma gripe só, Deus curando, como enfermidades maiores. Aí eu já vi Deus curando, Deus realizando através do que? Da oração. A pessoa vai lá, ora, declara ali, ora pela vida da pessoa. Deus vem segundo a sua vontade, porque não somos nós que curamos, amém? Mas é a vontade do Senhor. O nosso papel como cristão é orar, irmãos. Nosso papel como cristão é apresentar, é interceder, é colocar diante de Deus como igreja, como discípulo do Senhor. Nós temos que orar pelas pessoas e abençoar a vida das pessoas, irmão. Esse é o nosso propósito, isso é o que Deus nos chamou, cada um de nós. Então, receber essa autoridade de Deus, para orar pelas pessoas e elas serem curadas, orar, até diz aqui, impondo as mãos, colocando ali as mãos sobre a vida da pessoa, declarando ali, para que o poder de Deus se estabeleça. Mas por que eu preciso fazer isso? Porque a Bíblia diz para fazermos dessa forma. Quando nós colocamos e colocamos as nossas mãos ali, impomos as nossas mãos, a autoridade de Deus vem sobre a vida da pessoa. Não é sobre nós, não, é sobre a vida da pessoa. Deus vai lá e cura, e transforma e restaura, amém? Então a gente tem que usar essas ferramentas que Deus entregou para todo cristão, todo discípulo de Jesus, seguidor de Jesus. Versículo 19, ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Jesus foi para o céu, assentou-se aqui à direita de Deus, como diz a Bíblia. Jesus, ele não desapareceu, ele não simplesmente falou algo, sumiu e nunca mais apareceu, não. Ele disse para os seus discípulos, olha, eu vou ter que ir, eu não posso ficar aqui, existe um propósito nisso, então eu vou para o céu. Mas eu vou para o céu, eu vou ficar sentado à direita de Deus, ou seja, eu vou ficar de olho.
eu vou ficar ali olhando, eu vou ficar vendo, eu vou ficar te ajudando. E o mais, né, em outras passagens diz que ele rogaria para que Deus enviasse ali outro Consolador, que é o Espírito Santo, para viver entre nós aqui no nosso meio. Amém? Então existe ainda o Espírito Santo que está no nosso meio, nos dando força, irmão, nos dando determinação, nos ajudando, nos dando coragem, irmão. Nós precisamos de coragem de Deus para ir adiante, para realmente falar de Jesus para as outras pessoas, porque se for por nossa carne e nós mesmos, nós não conseguiremos. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, amém? E Ele está sobre nós se nós pedirmos, rogarmos e clamarmos para que Ele venha, né? Então Ele continua nos vendo, nos ajudando, né? Nos dando essa autoridade que Ele diz aqui para cumprir a vontade de Deus aqui na terra. Nós temos tudo isso sobre nós. Nós só precisamos colocar em prática, amém? Só precisamos colocar em prática. Será que você pode repetir isso comigo? Eu preciso colocar em prática, amém? Praticar, isso é o mais importante, colocar em prática. Versículo 20: e eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor, confirmando a palavra com os sinais que se seguiram, amém? Então os discípulos saíram, né? A partir daquele momento eles começaram a sair, né? Saíram ali confiantes por tudo aquilo que Jesus havia falado para eles. Eles presenciaram ali milagres, ou seja, eles simplesmente se levantaram e falaram: não, é dessa forma, é desse jeito, olha, o Senhor está conosco, então a orientação é essa, então eu vou fazer, eu vou realizar. E eles foram para cima, foram adiante naquela missão que Jesus havia dado a eles, e essa é a missão que Jesus tem para cada um de nós. Nós temos que nos levantar com essa mesma determinação no nosso coração, ir adiante, ir além e realizar milagres para a honra e glória do Senhor, amém? Para a honra e glória do Senhor, não para nós não, irmão. Nós não somos nada, nós dependemos do Senhor, único e exclusivamente, não somos nada. Então eles saíram confiantes, né, por tudo aquilo que Jesus falou ali, né, e declarou sobre a vida dele. Eles partiram, foram para todos os lugares, eles foram evangelizando, né, e através da vida deles, Deus realizou ali grandes sinais e maravilhas, olha só, através da vida dos discípulos, Deus fez coisas tremendas ali, amém? E através da minha vida e da sua vida, Deus também pode fazer coisas tremendas, amém? Para que o reino de Deus se multiplique, para que as pessoas venham ser salvas e restauradas. Hoje, né, se estamos aqui, é porque nós somos uma continuação dessa história, amém? Quem acredita nisso? Somos uma continuação, amém? Lá em Atos, que fala o início ali da igreja, chamada igreja primitiva, é o início ali, então nós somos a continuação. Quantas pessoas dizem isso? Né? A gente é a continuação do livro de Atos, realmente é a realidade, é a verdade. Nós estamos continuando a obra de Jesus, e essa obra, ela só vai terminar no momento do arrebatamento, amém? Quando Deus vier, Jesus vier e arrebatar a sua igreja. Antes disso, é o nosso papel ir lá e caminhar, e falando, evangelizando e trazendo as vidas, e falando de Jesus, realizando os milagres aí de Jesus sobre a terra, né? Nós somos discípulos de Jesus, e também temos que colocar em prática essa orientação de Jesus, né, para todos aqueles que são discípulos. Temos que evangelizar, temos que orar pelas pessoas, né? Temos que manifestar os milagres de Jesus através dos nossos testemunhos. Será que Jesus não fez algo na sua vida? Pode ser até que Jesus tenha te curado, pode ser até que Jesus tenha te libertado, né? Jesus fez algo tremendo na sua vida. Por que você não fala para as outras pessoas? O seu testemunho de vida, amém? Aquilo que Jesus entrou na sua vida e fez na sua vida, fale para as pessoas. Declare, fala assim: olha, você não precisa nem falar nada de Jesus, mas se você falar aquilo que Deus fez na sua vida, já é suficiente para Jesus entrar no coração dessa pessoa, e ela sentir o desejo de realmente entregar a sua vida para Jesus, amém? Entregar a sua vida para o Senhor. Isso é o papel da igreja, de evangelizar, de realmente restaurar, transformar, restaurar casas, famílias, né? Restaurar vidas. Amém? E a gente está, né, incluso nesse papel que Deus deixou, né, a favor aí da sua igreja, amém? Então vamos, né, realizar isso, né? Vamos receber aí esse novo de Deus para realizarmos tudo isso em nome de Jesus, amém? Aleluia. Se pudesse colocar de pé, eu quero só fazer mais uma oração. Aleluia. Amém? Se quiser glorificar ao Senhor, fique à vontade. Mas essa eu creio que é a chamada de Deus para a igreja, para nós.
todos nós que somos discípulos. Deus tem essa chamada para nós, amém? Então eu quero orar junto com você, que nessa oração você colocasse diante do Senhor a sua vida, apresentasse ao Senhor a sua vida. Se de repente você possa se sentir aí, às vezes, sabe, sem forças, sem vontade, às vezes desanimado, como os discípulos estavam. Nós somos seres humanos, irmãos, a gente é falha, nós somos pecadores, nós erramos, amém? Então que nessa manhã a gente possa pedir um renovo de Deus, que a gente possa sair daqui renovado, falando de Jesus para as pessoas mesmo, querendo propagar o Evangelho aí a toda criatura, amém? Então que nessa manhã você possa orar junto comigo, pedindo para que o Senhor venha trazer essa força de Deus para você, amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Deus de poder e de glória, é diante, meu Deus, da sua presença, Pai, que nós oramos a Ti, meu Pai, nesta manhã, Pai. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que nós te pedimos, Pai, que o Senhor possa trazer, Senhor, ó Pai, sobre cada um de nós, sobre a sua igreja, Pai, sobre cada um que veio aqui, Senhor, nesta manhã, que o Senhor possa, em nome de Jesus, meu Deus, nos dar realmente força, Senhor, para que nós venhamos a caminhar, meu Pai, a cada vez mais na sua presença, Pai, para que nós venhamos a ser, Senhor, como instrumentos usados por Ti, Senhor, para evangelizar, para declarar, Senhor, a sua palavra, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, nos dê coragem, Senhor. Faça-nos, Senhor, com que nós venhamos a nos colocar de pé com determinação e com ousadia, Senhor, no nosso coração, Senhor. Que nós venhamos orar, Senhor, pelas pessoas. Que nós venhamos orar, Senhor, para que o Senhor possa trazer cura, libertação, transformação, restauração, Senhor. Oh Pai, em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, nesta manhã, Pai, que o Senhor possa vir sobre nós, Senhor, com o seu poder, Pai, nos dando realmente a unção do seu Espírito Santo sobre a nossa vida, Pai, que venhamos a ser cheios e renovados, Senhor, da sua presença, Pai, que venhamos a sair daqui nesta manhã, Pai, acreditando, Senhor, no chamado de Deus para nós, Senhor, nessa chamada de Deus para a nossa vida, para a sua igreja, Senhor. Oh Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, assim, Senhor, nós te pedimos, assim nós cremos, Pai, e assim, Senhor, Pai, nós determinamos para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus.